Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan do canal Investidor Inteligente. E neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como vocês podem escolher os melhores fundos imobiliários de forma autônoma. Ou seja, eu não vou ensinar aqui para vocês os fundos que são os melhores. Vocês vão tomar essa decisão. Então eu criei um passo a passo, né, através de um slide, e vou compartilhar esse passo a passo com vocês, certo? Esse canal ele é um canal novo, onde eu estou compartilhando aqui com vocês as minhas dicas, as minhas experiências, né, no mundo dos investimentos, e juntos a gente vai aprendendo e formar aí um time de investidores. Então vamos lá na prática, né? Eu vou ensinar aqui para vocês, né, o que vocês precisam de analisar antes mesmo de escolher os fundos imobiliários que vocês pretendem investir, né? É bem simples, né? Mas é importante vocês conhecerem alguns conceitos. E aí eu criei esse slide aqui para auxiliar vocês nessa decisão. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber, né? Vocês têm que compreender esses conceitos básicos aqui, ó. Por exemplo, o que é cotação, o que é PVP, dividend yield, liquidez diária e o que é o patrimônio líquido. Porque a partir desse momento que vocês conhecem esses conceitos, vocês serão capazes, né, de tomar as decisões de vocês por vocês mesmos, né? Escolher os fundos que estiverem dentro da sua filosofia de investimento. Então vamos lá, no passo a passo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o conceito de cotação. Cotação é bem simples. Pensa no fundo imobiliário como se ele fosse um produto, né? Então, como produto, todo produto tem o seu preço, tem o seu valor, né? Então, cotação nada mais é do que o valor do fundo imobiliário dentro do mercado imobiliário, né? Então, é o valor de mercado, né? Então, vocês vão perceber, depois eu vou mostrar para vocês dentro da plataforma, né, do Investidor 10, essa parte, né, da cotação, né, que é o valor do fundo imobiliário. Então, esse é um ponto que vocês precisam saber por quê. Quando nós falamos em fundos imobiliários, nós estamos falando de renda variável, né? E o variável seria em cima desse valor de cotação. Então, quer dizer que essa cotação ela vai ficar oscilando. Pode ser para cima, para baixo, né? Então, por isso que a gente fala em renda variável. No segundo slide, eu coloquei para vocês o que é o dividend yield, né? Dividend yield, aqui está a explicação, né? Mas eu, simplificando aqui para vocês, na explicação, dividend yield nada mais é do que aquilo que os fundos imobiliários pagaram para vocês nos últimos 12 meses, né? Então, seria o rendimento que você obteve ali dentro dos últimos 12 meses, né? Seria a rentabilidade do fundo imobiliário. Essa parte aqui é importante, né? Porque se você está investindo em fundo imobiliário, provavelmente você está visando ter um retorno, né? A gente não investe só para investir, né? Então a gente espera ter um retorno. Então, quando você ouvir esse termo dividend yield, seria exatamente isso. Seria esse retorno que você vai ter por cada cota que você tem ali daquele fundo. Próximo tópico é a liquidez diária. Isso que é um ponto importante, porque muitas vezes a gente investe em caixinha, investe em poupança, e a poupança e a caixinha elas têm liquidez diária, né? Que é o quê? A possibilidade de você pegar aquele dinheiro na hora que você precisar. Ou seja, o resgate imediato daquele valor que você aplicou. Na renda variável, aqui falando dos fundos imobiliários, né, especificamente, muda um pouquinho. Por quê? Quando a gente vai lá para os fundos imobiliários, lá você tem uma liquidez diária um pouquinho diferente, porque a liquidez diária do fundo imobiliário depende do mercado, né? Depende da movimentação do mercado. Então, por isso que é importante você escolher bons fundos, porque no momento que você quiser desfazer daquele fundo ali, você consegue desfazer dele rápido. Normalmente, os fundos imobiliários você vai ter uma liquidez diária de 3 dias úteis, né? Então, dentro de 3 dias você consegue resgatar aquele valor que você investiu. Aqui na liquidez diária eu coloquei um ponto importante, né? Qual que deve ser a liquidez diária que eu devo buscar dentro de um fundo? A liquidez diária que você deve buscar dentro de um fundo é acima de 1.200.000, né? Então quer dizer que o fundo tem uma boa liquidez. Acima disso aí, então você tem um bom fundo, né? Quando você quiser desfazer, você vai ter facilidade em desfazer desse fundo, porque tem pessoas ali que estão querendo comprar cotas desse fundo que você investiu, certo? Vamos passar aqui para o próximo, que é o PVP. O PVP, eu vou até usar um celular aqui como exemplo para você entender o PVP, que é a relação entre o preço de mercado, né, da cota e o valor patrimonial. O que é isso? Pensa o seguinte, você tem esse celular aqui, vamos supor que eu falo para você, esse celular aqui está valendo R$100. Então, se você considerar que esse celular vale R$100, R$100 é o valor real dele, né? Só que eu posso pegar esse celular e vender ele, por exemplo, a R$300, acima do valor que ele vale, no caso é 300. Então, quando a gente fala que é acima do valor, a gente fala que o PVP está acima, né?
E quando, por exemplo, eu estou vendendo esse lá por R$100, mas eu coloco ele abaixo desses R$100, o PVP está abaixo. O PVP ele é um índice que vai te ajudar a escolher o fundo imobiliário, para você pagar o valor que realmente é justo, né? E aí quando eu vou investir, eu gosto de seguir alguns critérios aqui, né? Eu gosto sempre de trabalhar com fundo imobiliário nessa variação aqui, ó, entre 0,8 e 1,3, né? Por quê? Você vai pegar fundos imobiliários, né? Quando está ali dentro da casa do 0,8, quer dizer que esse fundo está bem descontado, né? Então é uma boa oportunidade para você investir. Por quê? Se você compra um fundo imobiliário, que igual usei o exemplo aqui do celular, se você compra um fundo imobiliário que ele estava sendo cotado ali em R$100, mas você compra ele por 95, quando você for somar o seu rendimento médio, né, que é o seu dividend yield, você vai perceber que o seu ganho é bem maior, né? Então, o ganho também ele varia, né? Então, por isso que é importante você aproveitar essas oportunidades, quando tem o que nós chamamos de desconto, né? Então, igual eu coloquei aqui no slide, né? Quando está abaixo de 1, indica que a cota ela está sendo negociada com desconto. Isso é uma oportunidade para a gente. Inclusive, nesse momento, a gente está passando por um desconto, né, nos fundos imobiliários. Então, é uma ótima oportunidade para se investir. E o 1,3 seria assim, um teto que eu gosto de utilizar, né? Porque você não compra um fundo imobiliário tão acima do valor do que realmente ele vale. Então, esses critérios aqui você vai levar em consideração na hora que você for escolher o seu fundo. E aqui na frente nós vamos ter o patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido é simples. Patrimônio líquido é tudo aquilo que o fundo imobiliário tem, né? Então, é o valor dos ativos que o fundo imobiliário vai ter ali. No caso, são os imóveis, títulos de crédito, né? Quando a gente fala, por exemplo, em fundo imobiliário do tipo de papel. Então, são tudo aquilo que agrega valor no fundo, né? E aí você não vai incluir ali as despesas, obrigações, essas coisas, né? Então, esse seria o patrimônio líquido. Eu coloquei aqui no patrimônio líquido, né? Coloquei aqui que é recomendável o patrimônio líquido acima de 1 bilhão, porque é um fundo que ele é um fundo bem rentável, é um fundo seguro, né? E é um fundo que tem como cobrir qualquer despesa, qualquer eventualidade. Então, por isso eu coloquei aqui o patrimônio líquido acima desse valor. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma plataforma que auxilia a gente que é investidor, que está começando a investir, né? A escolher e selecionar esses parâmetros, né? Que é o site do Investidor 10. Como vocês vão utilizar aquelas informações, né, que a gente viu no slide para selecionar os melhores fundos imobiliários para vocês. Então, entrando aqui na plataforma, vocês vão vir na parte superior e clicar aqui, ó, FIIs. Clicou, vem aqui em Busca Avançada. Feito isso, vai abrir essa aba e a gente vai selecionar aqui aqueles parâmetros, né? Lembra do que eu falei para vocês? PVP, Dividend Yield, liquidez diária, patrimônio do FII. Então, vamos começar aqui pelo PVP, né? Então, vocês vão pegar o PVP aqui, a gente vai colocar o PVP 0,8. Que vocês podem colocar, ó, 0,8. Tirar esse 0 aqui, porque senão depois dá errado. 0,8, né? E aí, lembra que eu falei para vocês que eu gosto de escolher os meus fundos imobiliários, né, de 0,8 até 1,3. Né? Tem pessoas que escolhem até 1,5, mas isso vai do perfil de cada investidor. Então, cabe você fazer essa análise, né? Falar, não, eu quero fazer um investimento num fundo que esteja sendo muito vendido muito acima do preço. Então, faz essa análise, se compensar para você, você investe. É claro que a gente busca sempre, né, ter retorno, né? Então, a ideia é que você compre o mais barato possível. Vamos aqui agora no dividend yield, né? Lembra que eu falei para vocês que no mínimo 8% de dividend yield, lembra que é anual, né? Então 8%. Pode deixar aqui no 100 mesmo. Liquidez diária, né? Que é a quantidade de liquidez do fundo, ou seja, quanto mais liquidez tiver o fundo, quer dizer que mais rápido você consegue desfazer dele. Então lembra que eu falei para vocês buscar sempre fundos que estejam ali acima de 1 milhão, 1 milhão e 300, né? Vamos ver aqui esse índice, ó. Aqui a gente tem essa opção, ó, que é entre 300 mil e 2 milhões, né? Então, vamos colocar essa opção. Depois vai vir aqui no patrimônio do FII. Lembra que o patrimônio do FII eu falei para vocês que era acima de 1 bilhão? Então, vamos selecionar essa opção. Entre 1 bilhão e 3 bilhões. Vamos fazer a busca, ó. Buscou, apareceu. Então, olha aqui para vocês verem. Aqui a gente já tem todos esses indicadores, né? PVP, dividendo yield, liquidez diária, patrimônio do FII. Aqui são os FIIs, né, que preenchem aquele critério que a gente tinha selecionado, né, no início, lá no nosso slide. E então aqui você vai ter os melhores fundos imobiliários, né? Claro que você tem que fazer uma análise, né, para ver o que você pretende investir nesse momento. Se é fundo, por exemplo,
de galpão, fundo logístico, se é fundo de papel, você pode fazer essa análise. Você pode, inclusive, ó, depois voltar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui por setor, que é muito bacana isso aqui, ó. Fundo, vamos pegar um exemplo aqui de hotéis. Beleza. Vamos selecionar. Vamos fazer a busca agora nesses fundos de hotéis. Vamos ver se a gente tem algum fundo de hotel. Não apareceu nenhum fundo de hotel dentro desses parâmetros, né? Vamos pegar então outro fundo aqui, ó. Lajes corporativos, que eu acredito que vai ter sim. Também não apareceu. Vamos mudar aqui, vamos mudar mais um. Galpões logísticos, vamos ver se ele aparece pra gente. Aí, ó. Já saiu então um fundo imobiliário, né, dentro daquele parâmetro, né, que a gente traçou, né, no caso aqui, de galpões logísticos, né. Vou abrir ele aqui para vocês verem, né, como que funciona. Quando você clica em cima, então vai aparecer aqui todas essas informações, né, lembra que eu falei para vocês, ó, o dividendo yield médio aqui, né, no caso desse aqui, acima de 8%, que é 10,88%, é o dividendo dos últimos 12 meses. Cotação, lembra que eu falei para vocês sobre cotação? Então tá aqui, ó, o índice de cotação. Esse fundo tá sendo vendido nesse momento por 10,17. E a liquidez diária, né, que eu falei para vocês, acima de 1.300.000, né? E aí, o que vocês podem fazer? Vem aqui, ó, no próprio Investidor 10, dá uma analisada no fundo, ó. Vê aqui, ó, esses índices aqui são os valores, né, que esse fundo já passou, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, lá no dia 23/10, estava sendo negociado a 9,98, ou seja, estava bem descontado. Agora já subiu um pouquinho. Então, dá uma analisada aqui, ó. Aqui você vai ter muitas informações que vai te auxiliar. O que eu acho muito bacana no Investidor 10? Ele traz para vocês aqui, ó, lá na parte de baixo, ó, você vai rolar aqui, lá embaixo, mais um pouquinho, aqui, essa parte, que é uma informação bem sucinta, né, do fundo, né? Então vai te falar sobre esse fundo aqui específico, né? Olha o que ele traz aqui para a gente, que é interessante, ó. Os imóveis do fundo GGRC11 estão localizados principalmente em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro. Então ele mostra para você onde que está a localização desses fundos, né? Então isso facilita muito para a gente, ó. Traz esse gráficozinho mostrando, né, distribuição, mostrando quantos imóveis eles têm por região, ó. Então isso aqui para a gente que está investindo acaba se tornando bem mais claro, né? Às vezes a gente tem medo de investir em fundo imobiliário justamente pelo fato da gente não entender, né? Mas aqui, ó, no próprio Investidor 10, você vai ter muita clareza em relação a isso, né? E aí outro ponto que é importante, né? Que é claro que a gente investe, a gente está pensando em quê? Retorno, né? Ninguém investe só para deixar o dinheiro lá paradinho, bonitinho. A gente está pensando em retorno. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde vocês vão ver essa parte do retorno, né? Aqui a gente tem a parte da aba de dividendos desse fundo, né? Dentro do próprio Investidor 10. E aí ele mostra para você aqui em gráfico, ó, os últimos dividendos pagos. Ó. Então aqui está mostrando aqui, ó, que foi pago no dia 11 de 2024, né? Na verdade no mês 11 de 2024, pagou 10 centavos por cota. Aqui embaixo ele mostra também de uma forma bem detalhada, ó, inclusive mostra a data dos pagamentos aqui, ó. Ó, o último pagamento, 8/11. Aí o pagamento anterior, 9/9/2024. Então quer dizer que esse fundo aqui ele está pagando recorrentemente, ou seja, todo mês ele está pagando. Então é um bom fundo e atende aqueles critérios que nós estávamos pesquisando, né? Futuramente, depois eu quero trazer aqui um vídeo falando sobre RI, né, que é os relatórios de cada um desses fundos, né? Porque às vezes você escolhe um fundo aqui, mas ainda tem dúvida, né? Então, para você conhecer o fundo aqui com mais detalhe, né? Com mais profundidade. Então, o que eu queria passar para vocês era isso, né? O que eu queria pedir para vocês agora, que ao final desse vídeo, é o seguinte: se vocês puderem, né? Se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Comentar se você gostou do vídeo, porque é um canal que está começando, né? E eu não sou investidor profissional, estou começando também a investir agora. Tenho pouco dinheiro investido, né? Mas a ideia é que a gente vá aprendendo, compartilhando, né? Às vezes você também investe e tem uma visão diferente do que eu tenho, né? Então a gente vai trocando essas experiências. E a ideia é auxiliar, né? Para quem está iniciando agora no mundo de investimentos, porque assim, eu sei que muitas pessoas têm vontade de investir, mas não investem por medo, né? Então, para a gente acabar com esse tabu aí e começar a aplicar o nosso dinheiro, né? Trabalhar na nossa saúde financeira da melhor forma possível. Então, se você puder, se inscreva aí no canal, se o vídeo foi útil, te ajudou, né? Deixe seu like aí, comente se gostou, certinho? Então é isso, pessoal. Até mais. Muito obrigado por vocês ficarem até o final do vídeo. Até mais.